Oi pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. A gente está aqui para mais uma aula e não sei se todos assistiram o vídeo da aula passada que nós falamos sobre as briófitas e as pteridófitas. E hoje nós vamos tratar do terceiro grupo das plantas, que é chamado de gimnospermas. As gimnospermas recebem este nome porque são as primeiras plantas a apresentar sementes. Só que, se a gente comparar as sementes das gimnospermas com a semente das angiospermas, que é o próximo grupo que nós vamos estudar, a diferença básica que a gente encontra é que as sementes aqui nas gimnospermas, elas não apresentam uma estrutura de proteção como tem lá nas angiospermas, que é o que nós chamamos de frutos. Portanto, comparado com as angiospermas, a gente diz que as gimnospermas apresentam sementes nuas, e é por isso que elas recebem este nome. Então, gimno significa nua e esperma significa semente, tá? Então, gimnosperma significa sementes nuas. E aí vamos falar um pouquinho das características desse grupo. Aqui a gente já tem vasos condutores bem desenvolvidos, bem eficientes, então a gente vai ter xilema e floema bem elaborados, o que permite que essas plantas alcancem grande porte. E, além disso, a gente pode encontrar nessas plantas aquilo que a gente chama de crescimento secundário. Então, tanto o xilema quanto o floema, eles vão formar o tecido primário e depois o tecido secundário. Com isso, as plantas têm crescimento em espessura e acabam formando aquele tronco, aquela parte lenhosa que a gente identifica no tronco das árvores, tá? Então, a maioria são árvores lenhosas. Aqui a gente tem aquela fase que é chamada de esporófito como sendo a fase dominante. Lembra que na maioria das plantas a gente vai ter um ciclo de vida com alternância de gerações, onde a gente tem uma fase que é denominada esporófito e uma fase denominada gametófito. A fase que nós chamamos de dominante é aquela fase que é mais vistosa, que salta aos olhos, aquela fase que a gente olha e reconhece a planta, e ela tem uma permanência no ambiente mais longa, enquanto que a fase que a gente chama de efêmera, ela pode ser passageira e muitas vezes reduzida. Então, aqui a gente vai ter a fase que a gente chama de esporófito como a fase dominante, o que quer dizer que todas aquelas árvores que a gente conhece como gimnospermas representam o esporófito da planta. E nas gimnospermas nós vamos ter uma grande novidade evolutiva, que é o chamado grão de pólen. O grão de pólen é extremamente importante, porque é a partir dele que a gente tem a independência completa da água para a reprodução. E a partir da formação do grão de pólen, as plantas conseguem conquistar o ambiente terrestre. Então, antes, quando a gente tinha lá as briófitas e as pteridófitas, nós tínhamos plantas que dependiam da presença de água para a reprodução. Mas agora, com a formação do grão de pólen, essas plantas conseguem se reproduzir mesmo nos ambientes mais secos. É claro que a água continua sendo importante para a fisiologia da planta, mas muitas plantas têm adaptações para sobreviver, para passar por secas mais prolongadas e não dependem da presença da água para que a reprodução aconteça. E aqui nas gimnospermas a gente tem o grão de pólen sendo levado na maioria das vezes pelo vento. A primeira forma de reprodução com independência da água é a partir do vento como agente polinizador, que a gente chama de anemofilia. Como a gente falou anteriormente, lembra que a gente chama a fase dominante de esporófito. E se você lembra da aula passada, eu deixei bem claro que o esporófito é aquela fase da planta responsável pela produção de esporos. Aqui nas gimnospermas, nós vamos ter estruturas especiais para a formação desses esporos, que são chamados de estróbilos.
Então anota aí no seu caderno. Os estróbilos são as estruturas reprodutivas das gimnospermas responsáveis pela formação dos esporos. E aqui nós temos plantas que podem ser consideradas monóicas ou dioicas. Plantas monóicas são aquelas plantas que apresentam os dois sexos no mesmo indivíduo, enquanto nas plantas dioicas você tem os sexos separados, então você tem o indivíduo masculino e o indivíduo feminino, tá? Então, monóico, dois sexos em um indivíduo. Dioico, um sexo em cada um dos indivíduos. E outra novidade evolutiva que nós encontramos aqui é a formação das sementes. As sementes são estruturas que vão conter, que vão abrigar o embrião, tá? Então, a partir do encontro de dois gametas, a gente forma o embrião. O embrião, nas gimnospermas, fica contido dentro de uma semente, que vai proteger, auxiliar no seu processo de dispersão e também nutrir esse embrião durante o processo de germinação. Tá? Então, é a primeira vez que a gente vai ter o grão de pólen e as sementes. São duas coisas super importantes para que a conquista do ambiente terrestre fosse possível, beleza? Nas gimnospermas, a gente tem 4 filos mais importantes, que são as coníferas, os guinetos, as cicas e os ginkgos. A gente vai ver alguns detalhes de cada um deles para facilitar. Só que aqui, ó, a gente está vendo um cladograma desses grupos. Esses grupos que estão aqui embaixo são os grupos que foram estudados na aula passada, que formam aquele grupo que nós chamamos de pteridófitas, e aqui nós vamos ter os 4 filos que juntos dão origem a esse grande grupo chamado gimnospermas. Tá? Então, aqui o ginkgo, as cicas, os guinetos e as coníferas. Vamos ver mais detalhes de cada um deles. Aqui a gente já consegue ter uma noção da diversidade das gimnospermas. A gente vai ter, ó, cerca de 75% das gimnospermas são pertencentes ao grupo chamado de coniferófita. O segundo grupo mais abundante é a chamada cicadófitas. Depois vem as guinetófitas e as ginkgófitas com 0,01%. As guinetófitas, que é o terceiro maior grupo, essas plantas são encontradas apenas em desertos no continente africano. Essas são plantas que vivem por muitos anos e ela tem um crescimento indefinido, quer dizer que ela cresce ao longo de toda a sua vida, ela não tem um limite no seu crescimento. Mas elas não são plantas que ficam gigantescas justamente porque elas vivem em regiões desérticas. Se a gente for dar uma olhada aqui nessa foto, nessa imagem aqui embaixo, olha só as extremidades das folhas delas como estão. Essas folhas vão secando por falta de água e elas vão se desfazendo. Então, a planta sempre tem que promover esse crescimento para que as folhas continuem existindo, para que ela consiga realizar a fotossíntese. Em seguida, a gente fala das ginkgófitas. As ginkgófitas têm apenas uma espécie viva até hoje, que é chamada de ginkgo biloba. É uma planta natural da Ásia, lá da região do Japão, e ela apresenta propriedades medicinais, especialmente relacionadas com o sistema nervoso e com a memória. Esse nome ficou conhecido graças a propagandas incentivando o uso de plantas medicinais, dentre eles ginkgo biloba. Então, a gente tem apenas, nas ginkgófitas, apenas uma espécie vivente que é natural lá do continente asiático. Aqui a gente tem o segundo maior grupo das gimnospermas, que é as cicadófitas. Aqui nas cicadófitas é um pouquinho mais conhecida nossa. Aqui a gente tem alguns exemplares que são muito utilizados em jardinagem. Essas aqui, ó, são as cicas, que todo mundo aí já deve ter visto naqueles jardins, quando a gente tem
um paisagismo, uma jardinagem mais elaborada, costumam usar bastante essa planta. E essa segunda aqui, ó, são as âmias, que também são um pouco utilizadas em jardinagem, mas não com a mesma frequência. Tanto uma quanto outra vão apresentar essas estruturas aqui, ó, que a gente chama de estróbilos. Essas são as estruturas reprodutivas. Isso aqui é uma estrutura reprodutiva masculina e essa é uma estrutura reprodutiva feminina. Essas plantas são dioicas, quer dizer que você tem cicas que produzem apenas esporos masculinos e aquelas que apresentam apenas esporos femininos. E aqui o último e maior grupo das gimnospermas, que é chamado de coniferófitas. Nesse grupo, a maior parte das plantas são monóicas, quer dizer que elas apresentam órgãos reprodutivos dos dois sexos, mas nós temos representantes importantes que são dioicas. A maioria também vai apresentar um porte arbustivo, quer dizer que ela tem um grande porte, né? Formam árvores. As folhas são simples, muitas vezes lineares e aciculares, quer dizer que é uma folha longa, que parece uma agulha, como a gente costuma ver no pinus. Aqui dentro nós temos entre 6 a 8 famílias. Esse número varia porque, dependendo do grupo de estudos, vai considerar 2 famílias como se fossem as mesmas. E aqui a gente tem os grupos mais importantes. São 3 as maiores famílias, que são Pinaceae, Podocarpaceae e Cupressaceae. Pinaceae é o grupo onde a gente encontra o pinus, tá? Que é esse representante aqui. Inclusive dá pra gente ver o estróbilo dele, ó. São 11 gêneros dentro dessa família. Podocarpaceae, a gente encontra plantas chamadas de podocarpos, que também são plantas bastante utilizadas na jardinagem e paisagismo. As cupressáceas têm essa folha aqui bem típica. Se a gente olhar bem de pertinho, você pode notar que elas são formadas por várias escamas sobrepostas. Aqui a gente está enxergando, ó, os estróbilos dessa planta. Então aqui a gente tem o estróbilo feminino e aqui esse mais escurinho, o estróbilo masculino. Só que a gente tem 2 outros grupos que são importantes para nós aqui no Brasil, que são as Araucariaceae e as Taxaceae. Nas Araucariaceae, não sei se você já reconheceu esse nome, a gente vai encontrar aquela espécie muito comum aqui na nossa região, chamada de Araucaria angustifolia. E a gente já vai falar mais sobre elas, tá? Nesse grupo das coníferas, a gente vai encontrar a maior árvore existente no planeta. Ela pode chegar a 100 metros de altura. Elas também são consideradas os organismos mais velhos do planeta. Estima-se que uma sequoia possa viver por mais de 3.000 anos. Elas podem ser encontradas apenas na região da América do Norte, entre os Estados Unidos e Canadá, nas florestas que nós chamamos de florestas de coníferas. Mas, infelizmente, hoje a gente tem menos de 5% da cobertura original dessas florestas. O resto já foi degradado. Só que lá nos Estados Unidos, eles levam muito a sério, agora, né, eles levam muito a sério a preservação desses ambientes. Essas florestas foram transformadas em parques que são protegidos por lei e na maioria desses parques, cada um desses indivíduos de sequoias são monitorados por grupos de pesquisa. E a conífera que nós temos na nossa região aqui, que é chamada de araucária, Araucaria angustifolia. Esse é o nome dessa espécie, que por aqui a gente chama de pinheiro do Paraná. Essa é uma conífera também. As coníferas recebem esse nome porque alguns pesquisadores enxergavam nos estróbilos delas um formato de cone, tá? Aqui a gente pode ver, ó, o estróbilo masculino e aqui o estróbilo feminino se formando. As araucárias são plantas dioicas, quer dizer que você tem uma araucária macho e uma araucária fêmea. É por isso que muitas vezes você tem lá na sua propriedade, na sua casa,
uma araucária que nunca deu pinhão, mas com certeza ela está produzindo grão de pólen para ir formar o pinhão de alguém. Essas plantas, elas são polinizadas pelo vento. Então a gente tem aqui os indivíduos masculinos produzindo estróbilos masculinos, que produzem grãos de pólen. E esses grãos de pólen são levados pelo vento e eles precisam dar a sorte de encontrar um estróbilo feminino para fecundar a estrutura feminina que tem dentro desses estróbilos. E a partir daí a gente vai ter a formação do pinhão. Em média, uma pinha dessa aqui leva 2 anos para se formar após ser polinizada. E quando ela se forma, ela começa a crescer, fica muito pesada, se solta do galho, cai, e quando ela cai, a gente tem um processo de dispersão por barocoria. Então, pela gravidade, essas sementes se espalham. Mas a gente ainda tem alguns animais que vão auxiliar mais ainda na dispersão das sementes, como a famosa gralha azul. A gralha azul é um pássaro que auxilia muito na dispersão das sementes de araucária. Na época de produção de sementes, a gralha azul coleta tantas sementes quanto for possível para ela, só que ela não dá conta de comer todas essas sementes nesse período, e ela acaba enterrando algumas sementes para consumir mais tarde. Mas acontece que algumas dessas sementes, elas começam a germinar antes que a gralha azul volte para consumi-las. E aí a gente vai ter a formação de um novo indivíduo. Esse processo de dispersão através das aves nós chamamos de ornitocoria. E aqui a gente tem uma figura que mostra um pouquinho do crescimento dessa planta. Olha só, uma planta, um pinheiro de 2 anos de idade, ele vai ter aí entre 1 a 2 metros de altura. Quando a gente vê uma planta que já tem mais de seus 20 metros de altura, ela tem no mínimo 40 anos de idade. E essas plantas podem viver mais de 100 anos. E aí, para falar de reprodução das gimnospermas, de uma forma geral, a gente precisa ter em mente um conceito. Aqui na reprodução de plantas, toda vez que a gente escuta o prefixo mega, nós estamos nos referindo a uma estrutura reprodutora feminina. E toda vez que a gente escuta o prefixo micro, a gente está se referindo a uma estrutura reprodutora masculina. Tá? Então, mega se refere a feminino e micro se refere a masculino. E aqui a gente tem um esquema básico para a reprodução das gimnospermas. A gente já falou sobre isso em aulas passadas, mas vamos tentar revisar isso aqui para conseguir entender. Olha só, nas gimnospermas, aquela planta grande que você vê, aquele pinheiro do Paraná que você vê ali perto da sua casa, é chamado de esporófito, tá? É a fase da planta que a gente chama de esporófito. O esporófito vai produzir estróbilos. Os estróbilos são as estruturas reprodutoras da planta. Então, aquele esporófito vai produzir estróbilos e nesses estróbilos vão se formar esporos. Os esporos vão germinar e a partir da germinação desses esporos a gente tem a formação do gametófito, que é a segunda fase do ciclo de vida das plantas. Lembra que um esporófito sempre produz esporos e um gametófito sempre produz gametas. Então, esse gametófito que germinou vai produzir um gameta, e esse gameta, se ele encontrar um outro gameta do sexo oposto, vão se fundir e formar um zigoto que se desenvolve para formar um embrião. Esse embrião que está dentro de uma semente vai germinar e formar um esporófito. Esse é o ciclo de vida básico das plantas. E a gente vai pegar aqui o pinheiro do Paraná como exemplo. Tá? Então, aqui a gente tem o gametófito feminino e aqui o gametófito masculino. Lembra que o gametófito produz gametas. Então, aqui dentro nós vamos ter os gametas femininos e aqui dentro é o gameta masculino.
e aqui o ciclo de vida dessa planta. Olha só, o pinheiro do Paraná está aqui, que é a fase da planta que nós chamamos de esporófito. Ele produz estróbilos, então aqui a gente tem um pinheiro que produz estróbilos femininos e o outro pinheiro que produz os estróbilos masculinos. Como eles são esporófitos, eles vão produzir esporos. Então, aqui nesse estróbilo, nós vamos ter a formação dos esporos femininos, tá? Que tá aqui dentro. E aqui nós vamos ter a formação dos esporos masculinos. Os esporos masculinos, eles vão germinar e promover a formação do grão de pólen. Então, quando o esporo masculino se desenvolve, ocorre a formação do grão de pólen. O grão de pólen é levado pelo vento, é uma estrutura muito pequena, uma estrutura alada, né? Que tem estruturas que vão formar asas, muito leve e que é facilmente levada pelo vento. Se esse grão de pólen der a sorte de cair sobre um estróbilo feminino, esse grão de pólen vai germinar. E aí ele vai ter a formação do tubo polínico. Então, o grão de pólen caiu aqui, ó, nessa estrutura feminina e vai germinar, vai ter a formação do tubo polínico e vai formar o gametófito. Então, o grão de pólen que germina é a estrutura que nós chamamos de gametófito masculino. E um gametófito contém gametas, produz gametas. E o gameta que está dentro do grão de pólen é uma célula chamada célula espermática ou célula germinativa, tá? Então, com a formação do tubo polínico, esse gameta, chamado célula espermática, vai migrar até o gameta feminino. Onde que está o gameta feminino? Lembra que isso aqui é o esporo feminino? O esporo também vai ter a produção do gametófito feminino. Quando essa célula que está aqui dentro, ó, começa a se reproduzir, a gente tem a formação do gametófito feminino. O gametófito feminino contém gametas. E o gameta nas plantas, gameta feminino nas plantas, é chamado de oosfera. Então, vamos lá, ó, o grão de pólen germinando aqui, que é o gametófito masculino, leva o gameta masculino, chamado de célula espermática ou núcleo espermático, até o gameta masculino, chamado de oosfera. Com isso, a gente vai ter a fecundação, vai ter a junção dos dois gametas. Nesse processo que é chamado de fecundação, vai se formar o zigoto e o zigoto vai se desenvolver para formar o embrião. Com isso, a gente vai ter a formação aqui de uma semente, que no caso do pinheiro do Paraná, a gente conhece como pinhão, tá? E essa semente, se ela germinar, vai formar um novo indivíduo chamado de esporófito, tá bom? Então, esse é o ciclo de vida nas gimnospermas. Note que aqui a gente incluiu uma fase a mais que não existia nos grupos anteriores, que são chamados de estróbilos. Certinho? Tá entendido? Então, ó, o importante dessa aula é você saber as características das gimnospermas, quais são os filos que estão dentro desse grupo e uma geral do ciclo de vida das gimnospermas. Certinho? Agora bora lá fazer as atividades que eu deixei lá, tá? Qualquer coisa, manda mensagem pra prof. Tchauzinho!